E aí pessoal, aqui é o Wilker Costa com vocês. Estou gravando esse vídeo aqui para dar uma força aí à turma do curso de licenciatura em computação da Universidade Estadual do Ceará, do Polo de Beberibe. E a disciplina diz respeito à linguagem de programação 2, que nós estamos trabalhando com Java, certo? Eu faço parte desta turma e estou aqui hoje para resolver algumas questões acerca da atividade 1 dessa disciplina, para que algumas pessoas possam se basear nessa aula e resolver a atividade, tranquilo? Então, nesse primeiro vídeo eu vou estar resolvendo a questão 1, beleza? E se der tempo, eu vou gravar outros vídeos aí resolvendo o restante das questões, ok? Então vamos lá. Ó, o primeiro passo para resolver a atividade é você dar uma lida aqui, ó, beleza? Você saber que o nome da classe deve iniciar com letra maiúscula e o nome dos atributos dos métodos com letra minúscula, e as outras palavras que vierem depois vão vir com a inicial maiúscula, ok? Eu sei que é difícil realmente entender o paradigma orientado a objeto em somente 2 encontros aí, e principalmente aplicar esse paradigma dentro da linguagem de programação Java, que por si só já é uma linguagem muito complexa e que exige muito estudo aí para se aprimorar na mesma, ok? É complicado mesmo, mas a gente se esforçando, tendo um pouco de paciência, a gente vai conseguir obter o sucesso. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: um supermercado possui vários produtos. Cada produto possui um nome, quantidade, unidade de medida e um preço. Aí ele diz: crie 2 classes Java que representem um supermercado e os seus produtos. Logo de cara aqui, se nós lembrarmos da aula onde o professor Marcos falou sobre a questão de objetos, a gente vai saber que objetos terão seus atributos, que são as suas qualidades, e terão suas ações, que serão os seus métodos. Nesse nosso caso aqui, nós já podemos identificar o seguinte: nós teremos 2 classes. Uma classe que será chamada de supermercado, que no caso será a nossa classe mãe, a nossa classe que vai conter dentro dela a classe principal, né, o método main. E nós teremos outra classe chamada produtos, que será a classe responsável por alocar os nossos métodos e os nossos atributos, ok? Cada produto, ele já fala, ó, cada produto possui um atributo nome, um atributo quantidade, e um atributo unidade de medida e um atributo preço. Essas aqui são características, se você observar bem, são características do produto. Então, a gente vai criar uma classe produto, colocar esses atributos dentro dessa classe e depois criar a classe supermercado, que vai conter o nosso método principal, e fazer a chamada desses atributos. Dentro da nossa classe produto, eu ainda vou fazer algo a mais, que é criar um método para visualizar o produto cadastrado, ok? Então, vamos lá para a prática, que fica muito mais fácil de entender. Eu estou usando o NetBeans, que é a ideia que eu mais utilizei no meu dia a dia, e acredito eu que não tem muita diferença para o Eclipse. Basta você seguir o que você aprendeu na aula aí dentro do Eclipse e colocar em prática o que eu vou fazer aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é já estou aqui com diversos arquivos abertos, aqui são todos referentes às atividades 1 e 2. E para a gente iniciar, eu vou fazer o seguinte: a gente vem aqui em projetos, ó, eu já tenho aqui alguns projetos abertos, né, criados. Eu vou criar outro projeto. Como é que eu faço isso? Clico no botão direito, novo projeto. Vai ser uma aplicação Java, beleza? Próximo. E aqui eu coloco o nome do projeto. Eu vou colocar Question 1 Example, ok? Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de como é que a gente pode fazer e resolver a questão 1. Eu não vou criar uma classe principal de início. Desmarco essa opção aqui e clico em finalizar. Pronto, eu já tenho aqui o question1 underline example, e aqui dentro eu vou ter os códigos fontes referentes ao meu programa Java. Vou clicar aqui com direito, novo, e vou criar uma classe Java. Essa classe vai se chamar produtos. Lembrando sempre que o nome do arquivo é o nome da classe, e as classes têm que iniciar com letra maiúscula, ok? Então, produtos. Clique em finalizar. Beleza, já temos a classe produtos. Lembra que eu falei que na questão pede-se 2 classes, ó, crie 2 classes Java que represente um supermercado e os seus produtos. Então, além da classe produtos, a gente vai ter que criar uma outra classe, que no nosso caso é a classe supermercados. Então, aqui de novo, ó, eu vou criar aqui o botão novo, e agora é a classe Java principal, que é aquela que será responsável pela execução do nosso programa. Tranquilo? Nome da classe, supermercado. Supermercado, certo? Finalizar.
E agora nós já temos a classe supermercado com o nosso método main, que se você lembrar é o método responsável pela execução do programa Java. Todo programa Java você pode ter 200 classes, mas sempre será executado a partir do método main. Por isso ele é importantíssimo dentro do seu programa, porque tudo que estiver aqui abaixo do método main, dentro do escopo do método main, será executado. Beleza? Então, sempre vai ter que ter esse método aqui, uma classe principal para fazer toda a comunicação entre as outras classes que você criou. E na classe produtos, será a classe que nós iremos implementar os nossos produtos, colocar os atributos e colocar também os métodos, ok? Então vamos lá. Dentro da classe produtos, eu vou criar aqui os atributos e um método simples que é só para visualizar o produto cadastrado, ok? Como você viu lá, ó, nossa questão ele pede, o produto tem que ter o nome, né, ó, um nome, a quantidade, a unidade de medida e um preço. Então, o nome nós sabemos que é uma string. Então, a gente coloca, vou colocar private, certo? Private, string. Não, nesse caso eu não vou colocar private porque a questão não pede. Então, eu vou deixar public mesmo para facilitar o entendimento. Public string nome, ok? Próximo é quantidade. Eu vou colocar quantidade como inteiro. Próximo é unidade de medida. Lembrando ó, que nome de atributo inicia com minúscula e as outras palavras são iniciais maiúsculas, ok? Unidade de medida. E o próximo é o preço. O preço eu vou colocar public também. Vou colocar double. Preço com C sem ser com C cedilha, porque ele não aceita esse C cedilha dentro do escopo do Java, né? Caractere. Então, a gente tem nome, quantidade, unidade de medida e o preço. Esses são os atributos que a gente vai ter em nossos produtos, ok? São as características do produto. Wilker, qual a diferença de ter colocado public para private? Isso se chama encapsulamento no Java. E é muito importante vocês estudarem isso para a prova, porque a gente vai precisar desses conceitos. Public, isso denota dizer que essas variáveis poderão ser acessadas, né? Esses atributos poderão ser acessíveis dentro de uma outra classe qualquer, certo? Sem precisar você criar os métodos get e set. Eu posso acessar lá tranquilamente. Eu posso vir aqui em supermercado ou qualquer outra classe que eu criar, e se eu herdar dessa classe aqui, tiver um conceito de herança bem definido, eu poderei utilizar esses atributos aqui perfeitamente bem. Okay? Então, o private é justamente, quando a gente coloca isso aqui, private, ó, é justamente para limitar esse acesso, possibilitando assim você criar os métodos get e set para poder retornar o valor do atributo, que é o get, e setar o valor desse atributo em outras classes. Okay? Então, uma boa prática de programação é você sempre colocar private, mas como nossa questão não pede isso, a gente vai deixar em public para facilitar o entendimento. Okay? Public string nome, int quantidade, string unidade de medida e double preço. Eu vou criar um método aqui, que é o método exibir produto. Vou colocar ele como public, certo? Void exibir produto. Ele nada mais vai fazer do que exibir o produto cadastrado lá na nossa classe principal. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui da biblioteca do Java o pacote Javax swing, certo? JOptionPane, beleza, está importado. Esse pacote aqui, o javax.swing.jOptionPane, ele vai me proporcionar janelas gráficas, né, quando eu estiver trabalhando com entrada de dados e impressão de dados. Vocês vão ver isso agora aqui na prática. Eu vou exibir o produto, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui JOptionPane, certo? Ponto show message dialog. Pronto, esse aqui que eu quero. Esse aí deixando no mesmo e aqui eu vou colocar o meu produto, certo? Nome do produto. Vou concatenar com o sinal de adição, certo?
barra invertida N para dar uma quebra de linha, quantidade, concateno com a variável, com o atributo quantidade, certo? Como você pode ver, ele já marca aqui no meu editor, a quantidade, o nome se refere ao nome. Continuando, a gente vai aqui concatenando, mais um string, certo? Dessa vez é a unidade de medida. Mais uma vez. Agora dessa vez é o preço. Beleza? Aqui ele está apresentando um erro porque faltou eu fechar aqui, ó. Beleza, agora está tranquilo. Beleza, o que a gente fez aqui? Nós temos a classe produtos com os atributos que se pede na questão. Esse método ele não pede na questão, esse método exibir produto, mas eu fiz questão de colocar ele para justamente mostrar o funcionamento da nossa classe. Ele vai exibir o nome do produto, a quantidade, a unidade de medida, a unidade e o preço. Beleza? Ele vai mostrar tudo isso aí quando a gente executar, criar um objeto lá na nossa classe principal, alimentar esse objeto e assim pedir, fazer chamada do método. Como é que a gente faz isso? Essa classe aqui já está terminada, certo? A classe produto você vai fazer mais nada. Todos os atributos estão como public, temos um public aí, um método também. E agora a gente vai para a nossa classe principal. Na nossa classe principal, o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar o objeto produto, né? O produtos, que é o que a gente acabou de criar lá na classe. Como é que a gente faz isso? A gente começa assim, ó, produtos, certo? E eu vou colocar produto 1. Recebe new produtos. Já acabei de criar um objeto do tipo produtos, né, com o nome produto 1. Isso aqui é um tipo de dados, né? A gente lembra que a gente coloca string, int, float, double. Então, eu acabei de criar um objeto, né, produto 1, que é do tipo produtos, que vai servir como base para alimentar os nossos atributos criados na classe produtos e fazer a chamada do nosso método exibir produto. Como é que a gente faz agora? A gente vai pegar aqui, ó, produto 1, ponto, nome, recebe o nome do produto, certo? Produto 1, vamos colocar aí café. Produto 1, ponto, quantidade do produto. A gente vai ter que receber o inteiro. Vamos colocar 10 aí, ó. Produto 1, ponto, unidade de medida. Recebe kg. Produto 1, ponto, preço, que recebe um double. Coloca aí 25. Beleza? Ctrl S para salvar. Sempre que vocês estiverem codificando, depois de criar as classes, vocês apertem Ctrl S para ficar salvando. Às vezes o editor trava e aquilo que você teria feito anteriormente não fica salvo. Tem que fazer tudo de novo, beleza? Isso é um toque aí para quem está usando o NetBeans, até mesmo o Eclipse, né? Sempre dá Ctrl S para salvar os seus arquivos. Beleza? O que a gente fez aqui? A gente criou o objeto, alimentamos o objeto com o nome, com a quantidade, com a unidade de medida e o preço. Agora eu vou fazer a chamada do método para exibir esse objeto. Então eu vou chamar produto 1, ponto, exibir produto. Ctrl S para salvar, F6 para executar. Aqui ele pergunta qual é a nossa classe principal, é a supermercado, dá um OK e aguarda o restante do código aí. Está executando, tá vendo? Ó? Nome do produto, café, quantidade 10, unidade de medida, kg e preço 25. Só que ele está tudo junto porque eu me esqueci de colocar a quebra de linha aqui também, ó. Barra N, beleza? Ctrl S para salvar, vamos executar de novo. Aí, ó, nome do produto, café, quantidade 10, unidade de medida kg e o preço 25. Clique em OK e o código está executado. Lembrando que a questão não pede
que nós não fala que nós precisamos alimentar os atributos e nem gerar esse método que eu criei. Eu fiz isso apenas para mostrar para vocês a eficácia da nossa classe principal e de como nós fazemos para chamar uma classe que foi criada anteriormente e criar um objeto dessa classe, ou seja, instanciar essa classe. Só revisando, a gente criou a classe produtos que armazena os nossos atributos, certo? E também os métodos que você for criar. Nós temos atributos que foram pedidos na questão e temos um método para exibir esse produto. Estou usando aqui uma biblioteca interna do próprio Java, que é o Javax, para fazer aquela janelinha que vocês viram aí na execução, que é o job.open.showMessageDialog, ok? E dentro da classe supermercado, que é a nossa classe principal, que possui o método main, nós criamos o objeto produto 1 e através desse objeto nós chamamos os atributos alimentando os mesmos e também chamamos o método criado para exibição do produto, ok? Uma boa prática de programação é dentro do método principal, o método main, vocês utilizarem o mínimo de código possível para não deixar a classe tão robusta, deixar tudo muito desfigurado. Então, a maioria dos programadores Java que trabalham aí atualmente, eles fazem de tudo para minimizar o código da classe principal, porque ela é responsável somente por essas chamadas de método, essas chamadas para alimentação de atributos, ok? Então, é sempre bom você trabalhar de uma forma que as outras classes que você criou se comuniquem entre si e a chamada que você for fazer na classe principal seja o mínimo possível, beleza? Então era isso daí, pessoal. Essa é a questão 1 aí da nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que de fato é um pouco complicado entender tudo isso aí. Então eu fiz questão de fazer isso para vocês aí, para que vocês possam responder a atividade de vocês e por consequência conseguir obter aí a pontuação, beleza? Vou ver se eu gravo aí o restante das outras atividades, das outras questões de atividade. São um pouco mais complexas, mas no decorrer aqui do dia, se eu tiver um tempinho, eu gravo e coloco aí para vocês poderem assistir, beleza? Forte abraço aí e até a próxima.